Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Deixa eu dizer para vocês, esse é o nosso último vídeo gravado. Talvez nós ainda tenhamos a gravação de mais um lá no dia 30, no final do ano. Mas se eu for olhar bem criteriosamente, talvez esse seja o último vídeo do ano de 2022 do Virando as Páginas. Mas não fiquem preocupados, porque tem aqueles vídeos, resenhas, saudades que eu estou trazendo, e em especial eu venho trazer obras que se relacionam muito com o contexto do Natal, tá certo? Já que eu estou falando dessa questão, já que eu vou indicar obras, não apenas literárias, mas filmes também, acerca do Natal, ou algo que se relacione com ele, eu queria estar trazendo para vocês aqui a minha ideia sobre Natal. Eu preciso ser íntegro naquilo que eu penso. O que é Natal para você? Bom, vou começar por aquilo que normalmente se diz que é o Natal. Que o Natal é um momento de congraçarmos. É também um momento de nos congraçarmos. Que o Natal é um momento de reflexão. De fato, o Natal é um movimento que traz reflexão. O Natal é uma oportunidade de perdão? Pode ser. Mas a relação de perdão, amor, ela tem que ser eternizada em todos os dias. E eu vou dizer para vocês por quê. Por fim, o Natal é a esperança que move o mundo. Pode ser isso. Se você entender, na minha perspectiva, o que é o significado do Natal. Bom, então, Armando, o que é o Natal para você? O Natal é exatamente aquilo que sempre nos foi mais mostrado, né? O Papai Noel que me perdoe, ele participa desse processo todo, mas o Natal é o advento do nascimento do Cristo, a resposta das profecias do Antigo Testamento que se incorporam num ato de júbilo, onde há uma presença de ruptura cósmica no mundo, onde o Deus se fez homem em Cristo, que é o Filho do próprio Deus. E aí eu estou indo em todos os dogmas do cristianismo e acreditando em todos eles, e você tem todo o direito de não acreditar, mas que este menino veio para fazer uma ponte de religamento, aquilo que religião quer dizer, né? O religare, mas no sentido mais bonito do contexto, sem nenhuma controvérsia, sem nenhuma manipulação da fé de ninguém. Cristo, para mim, é o ser cósmico, o ser filho de Deus, que adveio de todos os processos e que lutou contra tudo e contra todos, para que nos desse, sim, uma oportunidade de termos motivos para viver. Para mim, o contexto da cultura cristã, ela passa pela esperança, sim, mas na esperança de um renovo. Então, por isso, dedico a vocês o meu Natal. Quero que vocês tenham os melhores momentos para este mês. Ano tão difícil, ano tão complicado. Aliás, anos tão complicados que fazem com que o C.S. Lewis, o Chesterton, nas suas questões, estivessem muito mais certos do que, por exemplo, Aldous Huxley, ou Bernard Shaw, ou H.G. Wells. Nós crescemos, é verdade. Nós evoluímos? Não é verdade. Cada vez mais, cada ano que passa, por mais que a gente tente passar um pano e tentar definir brilho onde não tem, cada ano que passa, a humanidade tem se projetado a ser a maior inimiga de si mesma. Então, gente, Feliz Natal, ainda que seja antes do dia 25, que nós comemoramos. Por quê? E aí é onde eu quero dizer, todo dia para mim é Natal. Todo dia para mim, quando eu acordo, é um renovo. Não quer dizer que eu acorde sempre muito bem. Muitas vezes acordo dentro de uma crise incrível de ansiedade, porque a gente enfrenta problemas difíceis. Mas quando eu lembro do Cristo, tanto na manjedoura quanto na cruz, e quando ele ressurge de tudo, superando todos os quesitos religiosos, ideológicos, todas as questões sociais, todas as elaborações estratégicas da vida e de grandes nações, quando eu olho para aquele menino, vejo aquele jovem de 33 anos morrendo na cruz e percebo ele voltando, dizendo para mim que um dia ele estará comigo, isso para mim é o basta. Basta, né? Como o apóstolo Paulo recebeu do próprio Deus dentro da sua perspectiva de dúvida. A minha graça te basta.
Eu espero que a graça de Deus baixe para você, seja qual for a sua religião, se é que você tem uma, seja qual for a sua fé, se é que você tem uma, mas cabe a mim querer o melhor para você. E o melhor, na minha perspectiva, é o Natal em Cristo. Nada de religiosidade, nada de imputação religiosa. O que eu estou falando aqui é aquilo que eu tenho de melhor, que é a fé em Cristo Jesus. Tá certo? Mas, vamos lá? Vamos estar falando então de proposições para esse período natalino. O primeiro, eu gostei muito. Você sabe quem foi o Matt Haig, né? O Matt Haig foi aquele que escreveu a Biblioteca da Meia-Noite. Inclusive falei sobre esse vídeo há pouco tempo atrás. Os Humanos, tem um que é O Conselho. Ele escreve várias obras. Eu não gostei muito desse livro Biblioteca da Meia-Noite, não, sou muito sincero. Mas um livro que veio depois a virar um bom desenho e que está na Netflix, Um Menino Chamado Natal. Cara, você pode pegar os seus filhos e ver de uma forma tranquila, porque é uma história pautada na esperança, né? Você tem um garoto cujo nome é Nicholas, órfão de mãe, com um pai muito grudado a ele, mas a tristeza do lapso, da perda da mãe, mas que vive uma esperança. E eu acho que essa situação é muito legal, porque o Matt Haig consegue trazer ao mesmo tempo uma narrativa de romance infantil, mas introduz fábulas nisso, porque existe um camundongo falante que se torna amigo desse garoto. E, gente, é muito legal o filme, desenho, filme que se apresenta pela Netflix. Eu proponho a vocês estarem vendo O Menino Chamado Natal. Você vai ter gente conhecida lá, como a Meg Smith, Kristen Wiig, a Jim Broadbent. Esse pessoal todo está lá metido no filme, e eu acho que é muito bom no momento em que nós temos gerações pouco resilientes, pouco resistentes, gerações mimadas que se perdem nas primeiras dificuldades. O conteúdo do desenho é espetacular. Do desenho não, né? É um filme ao mesmo tempo, uma fantasia espetacular, que vale muito a pena você sentar com seus filhos, e mesmo você adulto, sentar e ouvir algumas máximas que o filme nos traz e que o livro tem também de prodigioso, e refletir em cada uma delas. Então, esta é a primeira. Segunda, é um filme de 1946, Felicidade Não Se Compra, com James Stewart e a Diana Reed. James Stewart, se você não sabe, ele é o pupilo do Alfred Hitchcock. Outro dia eu falei aqui sobre Janela Indiscreta, né? Mas aqui, um filme de Frank Capra, né? O que é interessante nesse sentido? O James é o George Bailey, um garoto que sofre um acidente ao salvar o seu irmão e perde parte da audição, e que tem objetivos fortes de sucesso. E esses objetivos estão intercalados em se assumir compromissado com uma universidade, formado, e depois partir para grandes riquezas e ser alguém completamente poderoso naquele contexto que eu e você sabemos que ele continua sendo vivo e repetitivo. Passam eras, morrem eras. James Stewart e a Diana Reed foram um casal maravilhoso, e o que está mais, assim, para mim, mais interessante nesta obra é a doçura da essência da esperança e das virtudes, de ações que não podem ser colocadas de lado, coisas que você, assim como o personagem George Bailey, não negociou, porque o George Bailey é filho do principal de uma cooperativa financeira da cidade. A cidade é Bedford Tales. Então ali você tem um cara que já comprou tudo da cidade e quer comprar essa cooperativa, e o pai do George Bailey, o Sr. Bailey,
ele não aceitou, e depois o George acaba assumindo dentro da cooperativa, e obviamente vai ter os embates, os dramas, os amores e a coisa clássica daquela década. Eu tenho visto mais filmes entre a década de 40 e 60 do que atualmente. A coisa da pureza, ainda que saibamos que falar de pureza no dia a dia é muito difícil, mas aquela pureza de entrega, de definição. Essa obra, ela ganhou vários prêmios, né? Ganhou o Prêmio Globo de Ouro, o melhor diretor, o Frank Capra, a adaptação depois que veio de um livro, The Greatest Gift, né? A grande dádiva. E interessante, a intervenção divina a partir de um anjo pouco casual, muito legal. Então você tem ele na Amazon Prime. Eu vi ele na Amazon Prime, mas eu tenho o DVD. Vale muito a pena. Se eu fosse você, não pensava duas vezes. Se você quer exercitar não apenas a esperança, mas as virtudes, a fé, a ligação, a irmandade dentro de um cotidiano tão perigoso, vale a pena essa obra que eu estou indicando a vocês. A felicidade não se compra. Aí, gente, a gente vai para um cara complicado. Esse livro tem na Ecclesiae, tem várias outras edições. Esse livrão aqui, ó, O Homem Eterno, J.K. Chesterton. Este livro vem a partir de um debate do Chesterton com o H.G. Wells sobre a origem do mundo. Falar um pouco sobre Chesterton rapidamente. Ele foi jornalista, crítico, ensaísta, um teólogo não formado, mas um analista da teologia. Esta obra aqui foi a obra que vem da conversão dele do anglicanismo para o catolicismo, e é a obra que vai servir para a conversão do C.S. Lewis. E ele está nesse período, na verdade já há 20 anos ele vinha lutando contra algumas questões. Primeiro, com o cientificismo representado no H.G. Wells, depois na Inglaterra, o movimento fabiano, em que tem Bernard Shaw, um dos seus maiores representantes. Apesar de amigo do Shaw, diversas vezes o Chesterton vai fazer críticas deveras ao Bernard Shaw pela sua ideia da eugenia. Você tem, ele é um autor, ainda que influenciado pela era vitoriana, ele já está vivendo a era eduardiana, do rei Eduardo. Então você tem aqui movimentos crescentes dos sindicatos de trabalhadores, o feminismo inglês, digamos assim, as fraturas relacionais entre a Inglaterra e a França, e ele enxerga de forma muito desconfiada. Ele é um crítico, quanto mais a ponto de ele ser tido como profeta do paradoxo. As primeiras obras que eu li dele é O que há de errado no mundo, Os hereges. Depois eu li Ortodoxia. Esses livros, os dois primeiros principalmente, O Homem que Era Sexta-feira, que está muito próximo das edições na primeira década do século XX. O Homem que Era Sexta-feira e O que há de errado no mundo são quase que livros colocados na estante das editoras quase que ao mesmo tempo. E esse livro não já é da década de 30, e ele é tão impressionantemente sério, onde a visão de Chesterton, em primeiro, dizer que a humanidade, ou o homem, o Homo sapiens, não é apenas um animal, e num segundo movimento, que Cristo não é apenas um homem. É uma lição estruturante, primeiro para dar forma ao significado essencial da existência humana, e depois dar outra forma ao significado de Jesus como homem, sendo Deus. Digamos, numa segunda parte uma cristologia, e a primeira uma antropologia, que o Chesterton vai fazendo com toda a sua picardia. É um clássico que acabou sendo considerado um dos maiores da cultura cristã de época, sim, é uma obra maravilhosa que vale a pena para que você tenha em mãos, se você quiser ter uma leitura, digamos assim, mais densa
E se você já conhece Chesterton, eu indico que você já leu, releia. Se não leu, leia O Homem Eterno, uma baita obra que eu estou indicando para vocês. Depois uma coisa mais leve, inclusive vai ser um vídeo que, para até ajudar você se você quiser, é um vídeo que eu vou estar trazendo logo depois desse, que a gente está falando, uma das resenhas Saudades, a Christmas Carol, ou então Uma Canção de Natal, do nosso querido Charles Dickens. Essa obra foi escrita no século XIX, se eu não estou enganado, em 1843. É uma obra que salvou o Charles Dickens. É uma obra que salvou o Charles Dickens. E o Sr. Scrooge salvou financeiramente o Charles Dickens. E o que me parece muito interessante nesta obra é a consolidação de uma crítica social severa que o Charles Dickens está dando a todas as ações daquela Inglaterra ora puritana, ora ultra-anglicana, mas que não permeou a visão das divisões e dos choques sociais que existiam para aquela época. Então, quando você se coloca no lugar do Sr. Scrooge, a constatação que o Dickens vai escrever é de como pessoas podem ser transformadas, e sempre aquela luta, né, de dois deuses, né, Mamon e o Deus cristão, ou o Deus judeu, entre o bem e o mal, no sentido da corrupção do poder. Eu acho essa obra especialíssima, vou trazer ela de volta para vocês agora. Esse livro foi escrito efetivamente em 18 de dezembro de 1843 e, gente, Ebenezer Scrooge é alguém que vai trazer para todos nós a esperança de alguém que se transforma, que salva-se a si mesmo, dentro do entendimento do que é a vida e da perspectiva ideal do Natal, a partir dos seus pesadelos e sonhos, dos fantasmas que o visitam, até que ele se regenere, e não só ele, como seu sobrinho e seu empregado principal e o filho dele são contornados por um amor belo representado no contexto do Natal. Não é um contorcionismo do Charles Dickens, muito pelo contrário, é efetivamente uma identificação clara e sistemática do senso do Natal como algo da ação divina do próprio Cristo. Muito legal ler Charles Dickens. Um outro, esse aqui sim gerou um problemaço. O Reino de Deus está entre nós. Eu tenho aqui do Leon Tolstói. Só para dizer para vocês o seguinte, esse livro, quando ele surgiu, foi em 1894, se eu não estou enganado. Esse livro gerou uma polêmica enorme, porque a ideia do Tolstói aqui é mostrar que o cristianismo, logo de cara, não é um contexto ideológico, como já começava a nascer as perspectivas do socialismo, as discussões sobre o capitalismo e outras coisas tal, a discussão sobre a monarquia absolutista, né, russa. E a visão do Tolstói é uma visão de caracterizar o cristianismo como algo completamente fora disso, fora inclusive dos poderes eclesiásticos que estavam pautados na Igreja Ortodoxa Russa. Por isso que ele vai bater de tal forma que a própria Igreja Ortodoxa e o czar proíbem a edição dessa obra. Só 100 anos depois, a Tânia Tolstói, que é neta de Tolstói, vai trazer de novo a reedição desta obra em 1988. Para mim, surpresa, tenho aqui Guerra e Paz, Ana Karenina, mas principalmente Guerra e Paz era para mim a obra magna do Tolstói. Mas não. O Reino de Deus está entre vós, é a obra mais impactante do nosso querido escritor, quase mendigo, Leon Tolstói. Então, vale muito a pena nos momentos onde hoje as religiões estão sendo discutidas, a partir, inclusive, e principalmente, das hipocrisias moralistas. Vale muito para compreender, então, que o cristianismo não é uma ideia entre as ideias, ele é a ideia viva que precisa ser de novo recuperada para que você possa entender definitivamente o que há de melhor e o que há de mais, digamos assim, na perspectiva
do Tolstói, de mais sagrado dentro da história da humanidade. Tá certo? Essa é uma outra obra que eu estou indicando para vocês. O Reino de Deus está entre vós. Lembrando que aquele período, final do século XVIII, ele advém posteriormente de algumas guerras, as guerras napoleônicas e depois outras guerras que vieram a surgir, um período já de meia paz decretada, mas antevê-se a Primeira Guerra Mundial, e Tolstói percebeu isso de forma muito dura, e dentro do livro ele coloca esta, digamos assim, essa menção do risco para onde a humanidade estava indo. É um livro quase que profético também. Uma outra obra interessantíssima que eu vou indicar para vocês. Falei sobre ele aqui durante muito tempo, estou até com a camisa dele hoje. Pior que no outro vídeo eu também estava, né? É Cartas de Papai Noel, do Tolkien. Esse é um livro que é normalmente para você ler com seu filho do lado, mas para você ler para você mesmo. Você lê com seu netinho, tô doido para ter neto. Porque ele é escrito entre 1920 e 1943. 1920, pouco depois do final da Primeira Guerra. 1943, até o final, na metade de 1943, quando a Segunda Guerra Mundial está no seu auge, inclusive nos movimentos já de início da derrota alemã, que só veio a se dar depois em 45. É uma obra belíssima, com uma estética maravilhosa que a Thomas Nelson nos entregou. Você tem Martins Fontes também fez essa obra, mas da Thomas Nelson é melhor, porque ela vem com toda a estética do livro. As cartas, você vai vendo o desenvolvimento do Tolkien junto aos seus filhos, vai vendo as várias épocas, e você consegue enxergar em cada carta que Papai Noel envia aos filhos do Tolkien. Papai Noel é o próprio Tolkien. Você vai vendo como o próprio autor vai amadurecendo em cada passo, em cada movimento. E é óbvio, você tem aqui personagens como Ravia Paxu, o Valuk Tuka, você tem a Aura Bora Real, ou a Aurora Boreal, ou então a Ursa Maior, o Homem da Neve. Você tem cada um desses personagens, vão mostrar sentimentos importantíssimos, e eu posso já até lhe garantir, sentimentos que foram importados depois para o Hobbit e as outras obras do Senhor dos Anéis, do Senhor Tolkien. Vale a pena você ter esse livro em mãos, não é caro, gente. Basta você ver pela Amazon, acho que com R$43 você tem uma obra para ler para os seus netos, para seus filhos e para você. Fechando, gente, vamos lá? Óbvio que eu não poderia deixar de indicar a querida Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, uma obra que deu ao C.S. Lewis, digamos assim, mais um carimbo do grande autor que ele foi, sabendo nós que Carta do Diabo ao Seu Aprendiz e Cristianismo por Princípios foram livros que já tinham colocado o Lewis num pedestal bem aclamado dentro da crítica editorial. E, como sabemos, as Crônicas de Nárnia são, na verdade, 7 livros, 7 contos do Lewis, que tem tudo a ver com o Cristo. Aslan é Jesus Cristo. As fábulas de Nárnia, elas apontam diretamente que Aslan é o próprio Cristo. E nesse sentido, você tendo estas percepções, você vai lendo cada um desses contos para você adulto e para você seus filhos, ou você garotão, ou você moça, e você vai perceber que essas obras elas têm uma junção pautadas no contexto evangélico e na Bíblia. E lindo, o último capítulo, que na verdade é um texto que é adentrado na obra, 3 maneiras de escrever para a ciência. Quem está estudando literatura é uma boa, está vendo isto aqui. Primeiro conto é o Sobrinho do Mago, mas que foi o último a ser escrito. Depois vem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Cavalo e seu Menino, Príncipe Cáspia, Viagem do Peregrino da Alvorada, a Cadeira de Prata e a Última Batalha. Todos sabem que isso foi usado pela Warner e pela Disney, foi para os cinemas, mas é interessante você estar dando
de frente com esta obra, passa o mês todo, vai lendo e vai fazendo as suas reflexões. Tá certo, gente? É isso. Lembrando, curta o canal, participe. Mais uma coisa, nós estamos lá no Rainbow, não esqueçam disso. E, gente, que vocês tenham um Natal belíssimo, que vocês tenham um Natal restaurador. Os anos estão difíceis. Quem está falando isso é alguém que tem passado por dificuldades, às vezes complicadas, mas que vejo que outros carregam dificuldades ainda maiores que a minha. Mas eu desejo a você, a sua família, você que esteve andando comigo esse ano todo, paz, manjedoura, estrela de Belém, os Reis Magos e Jesus Cristo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Sigam que vai ter livro por aí sendo contado. Eu vou estar trazendo Charles Dickens, eu vou estar trazendo outras obras ligadas a tudo isso que a gente está conversando aqui. Vou trazer C.S. Lewis. E aí a gente fecha um final de ano conversando com o Natal. Muito obrigado, gente, por tudo mesmo. E até ano que vem, se o Deus da cruz e da manjedoura quiser. Tchau, gente.